Bom, então hoje, dando sequência ao capítulo Reencontro, que é o quarto capítulo da segunda parte do livro Renúncia. O capítulo se chama Reencontro porque justamente foi o momento ali dessa trajetória da vida, né, da Alcione, que o padre Carlos voltou, foi atrás dela, largou a batina e foi atrás dela. Mas não aconteceu da maneira que ele esperava. Ela mostra, né, fala sempre com relação ao cumprimento do dever, e ela ainda tem algumas coisas que a consciência dela cobra. Ele não sabe exatamente o que é, nem a mãe sabe, né? Porque é a questão da aproximação da família dela. Ela trabalha na casa do pai e, e de todos ali, então ela se sente ainda com o dever nesse compromisso. Mas ele não entende, ele na verdade se sente enciumado, acha que ela já tem outra pessoa e acaba indo embora. Então é nesse momento em que a mãe dela está dando a notícia para ela sente, né, sofre com isso, mas resignada como ela sempre é, faz as suas orações, entrega a Deus e lamenta o fato dele ainda não compreender. E aí, quando a Madalena faz a pergunta, né, por que será, né, e ela fala, esse espírito de se fazer de vítima sempre é o que muitas vezes afasta o Carlos, né, do cumprimento dos seus deveres. E a partir dali, então, seguimos. A doente pôs-se a meditar nessas verdades sublimes, enquanto a filha, adivinhando a onda de preocupações acerbas que afogava o ser amado, retirava-se para orar em silêncio, de modo a diminuir as próprias amarguras. Dentro das vibrações poderosas da sua fé, Alcione pareceu consolada, buscando nas tarefas ingentes de cada dia o ouvido das penas amargas. Então, olhem como realmente, né, a Alcione, ela sente a dor de uma decisão errada e tudo mais. Rapidamente ela se volta ao cumprimento dos seus deveres, a sua fé a consola, coisa que muitas vezes nós nos demoramos ainda em situações difíceis. Um espírito mais adiantado, como no caso da Alcione, não é frio às situações, às decisões alheias, sente mais, se resigna com mais facilidade. Não se haviam passado muitos dias do incidente quando Madalena Villamil começou a apresentar sintomas de acentuada fraqueza. A moléstia do coração não se limitava agora a sintomas vagos e intermitentes. Surgiram as dispneias noturnas, que lhe reavivavam a lembrança dos derradeiros dias de sua mãe na velha casa de Santo Honorato. Face macilenta, angustiada, contemplava demoradamente a filha, como a lhe anunciar o fim próximo. Passava as noites a falar das experiências da vida, das necessidades de hobby, da gratidão devida à boa serva, dando a entender que se preparava corajosamente para a grande jornada. Então, queiras fosse pelo compromisso com a família do pai, né, com o Cirilo, ou com as preocupações com relação à saúde da mãe, a Alcione toma a decisão com relação ao Carlos, mas realmente a vida estava apresentando já, né, a proximidade do desencarne da Margarida, da Madalena. E ela também parece que dando o seu testemunho de que estava passando por esse momento, compreendendo bem, aceitando bem. Alcione tudo ouvia, recalcando as lágrimas de amor filial. Compreendia a gravidade do mal e dissimulava o prognóstico médico, revelando-se confiante em melhoras futuras. Ainda assim, não conseguia arrebatar à carinhosa genitora a invariável tristeza que lhe ensombrava a fronte.
uma noite em que as tisanas caseiras não atenuavam a aflição dolorosa, Madalena chamou a filha e falou francamente: Alcione, algo me diz ao coração que me reunirei a teu pai muito em breve. Olha, coitada da Alcione ouvir isso, porque a Madalena nem imagina que o Cirilo realmente não morreu, que o Cirilo está perto deles ali, que inclusive a Alcione está trabalhando na casa dele. Mas ela sentindo que ela está chegando à hora da morte, talvez um consolo até para ela é que isso é um reencontro, uma possibilidade de reencontro com o ente querido ali, né, o marido amado que desencarnou. Ora, mamãe, exclamou a jovem solícita, combatamos a tristeza. Sejamos confiantes, Deus ouvirá nossas preces. E dosando cada palavra com o mel das consolações carinhosas, continuava. Logo que a senhora puder viajar, voltaremos à Espanha. Notei que a senhora entristeceu-se quando recusei a proposta de Carlos. Mas, tratando-se da sua saúde, a coisa é outra. Então, olha, a Alcione mesmo consciente, né, da situação grave, também como faz parte de um espírito que quer sempre atenuar, né, as dores, dando estímulo para que ela pudesse estar sempre bem disposta, animada, mesmo que tivesse próxima à passagem dela. Pense que teremos novamente um clima restaurador e não se preocupe com os desgostos que aqui passou. A mão de Jesus nos traçará o roteiro. Em lhe ouvindo tais palavras de conforto e piedade filial, tomou a mimosa mão da filha e selou-a com um beijo, acrescentando: Não te mortifiques, filhinha. Jamais duvidarei ou perderei a confiança em Deus. Aqui a gente vê a trajetória desse espírito que ainda tinham alguns ajustes para fazer e que a gente vê que está concluindo com êxito, né? As dificuldades, o momento ali de sofrimento maior da morte do Cirilo, né, da suposta morte, que ela quase tentou em desistir, mas conseguiu, avançou, e mesmo com as dificuldades, né, da perna e da locomoção, segue sempre confiante em Deus e agora mostrando, mesmo com a proximidade da hora da morte. Nunca duvidarei ou perderei a confiança em Deus. Antes continuarei tudo esperando do Pai misericordioso que nos acompanha lá dos céus. Mas julgo também que a resistência física, após mais de 20 anos de enfermidade, vai chegando a termo. Estas dispineias não podem enganar. Depois, fixando o olhar enternecido nos olhos da filha afetuosa, prosseguia melancólica. Não ficarás zangada comigo se te disser que estou muito saudosa? Desde que Cirilo se foi, nunca mais senti o prazer da vida. Reconheço, contudo, que o Senhor tem sido magnânimo, concedendo-me socorros inesperados. Basta lembrar que meu pobre esposo morreu no mar, enquanto eu me via socorrida num oceano de lágrimas, por teu amor. Tua afeição. Espera aí que alguém chegou aqui. Ó, Gandolfo. Tudo bem, Gandolfo? Fala, Marco. Tudo Voltamos bem? aqui, a internet voltou. Ah, por isso, eu não tinha visto. É, pois é. Mas vamos lá. Então aí, só te situando, Gandolf, ainda a Alcione e a Madalena estão conversando, mas a Madalena piorou no seu quadro, né, da doença, depois que o Carlos, né, o deixou lá Paris, todo incomodado com a negativa da Alcione. Olha lá, caiu de novo, né? Não estou entendendo o que está acontecendo, mas tudo bem. Bom, então seguimos.
Então, falando que Deus foi muito generoso para ela, deixando sempre a Alcione ali com ela, cuidando, dando o seu amor. Tua afeição tem sido meu santo consolo, iluminado refúgio sobre a terra. Jesus te concederá tudo o que te não pude dar na minha pobreza de mãe. A moça ouvia-lhe os conceitos carinhosos de coração sufocado. Nunca sua mãe lhe parecera tão triste. Jamais se queixara assim em qualquer outra circunstância passada. Então começou a soluçar. Mas a enferma, afagando-a com ternura, prosseguiu: Não chores. Para esta hora nos temos preparado desde a tua infância. Não sei em que dia o relógio da eternidade terá marcado meu derradeiro alento neste corpo, mas nós ambas estamos cientes de que a veste carnal é também uma ilusão. Estou certa de que Jesus me restituirá a companhia de Cirilo para sempre. Cercar-te-emos, então, do nosso afeto e te esperaremos no mundo mais feliz, onde não haja lágrimas nem morte. Se pudesse, ficaria contigo, a fim de partirmos juntas. Mas algo me diz que não poderei realizar este desejo. Não fossem tua afeição e as necessidades de Rob, creio que partiria sem qualquer outro laço. Tenho, no entanto, a consciência tranquila, embora não me possa furtar a estas preocupações. Se morrer de um instante para outro, confio o nosso Rob aos teus cuidados. Ele é uma criatura caprichosa, difícil de educar, mas não cabe repetir recomendações que bem conheces. Diante de tantas resignação, Alcione sentia certa dificuldade para iludir a triste realidade, no intuito de confortar o coração materno. Mas ainda assim, lidando por mostrar-se esperançada, falou com brandura. Confiemos em Deus, acima de tudo. A senhora, mamãe, tem estado muito sozinha, tem se entregado em excesso aos pensamentos de morte. Sinto que nossa casa necessita de alegria. Reanime-se para nós. Vou pedir uma licença temporária para ficar a seu lado e, como um saldo de vencimento do que tenho a receber, vamos comprar um cravo. Quem sabe a música que a senhora sempre cultivou não virá melhorar nosso ambiente? A senhora Villamil tentou um sorriso apagado, obtemperando. Teus sacrifícios já são muitos. Amanhã mesmo, pedirei aos pais de Beatriz que me ajudem na aquisição. Não há de ser difícil. Então aqui a gente vê alguns detalhes que depois até no rodapé o Emmanuel explica. Como é que a Madalena nunca chegou a saber realmente que era o Cirilo, que era a família, né, que estava ali do lado onde a Alcione estava trabalhando. Ela sempre teve o cuidado de não citar os nomes, né, Cirilo, Jacques, Davenport, porque ficaria uma questão assim muito difícil de esconder. Então ela falava, se referia aos pais de Beatriz. Beatriz era uma pessoa nova em toda aquela família e que então não traria relação nenhuma para Madalena. E eu estou dizendo isso porque realmente está numa nota de rodapé depois que Emmanuel coloca, que a Alcione sempre teve esse cuidado. Recordaremos nosso antigo repertório espanhol e creio que irá sentir muita satisfação em reviver essas lembranças. Sim, certamente que nos sentiremos transportadas a Castela, onde tantas vezes encontramos a felicidade nas coisas mais simples. Observando a consolação que o assunto produzia, a Cândida Alcione prosseguiu. Ah, como estou satisfeita por vê-la confortada com este projeto. Então, de alguma maneira, a Alcione conseguiu reanimar a mãe, porque sabia que o momento da passagem estava próximo, né? O dia, não ainda talvez nesse, mas o que ela decidiu é que ela iria pedir um afastamento para a família ali onde ela trabalhava, comprar um cravo, porque era algo que ela sabia tocar e alegrava a mãe, e isso, de alguma maneira, fez bem para o estado de espírito da mãe.
A senhora vai experimentar novo ânimo. E Rob, por sua vez, poderá ter minha cooperação novamente nos seus estudos domésticos. E depois, quando as suas melhoras se positivarem, pensaremos seriamente na mudança à procura de melhor clima, onde a senhora possa ficar boa. A enferma mostrou-se mais consolada com as palavras carinhosas da filha e considerou: teu plano me reconforta pela ternura que traduz, e rogo a Deus te abençoe tanta bondade. Agora, porém, quero fazer-te dois pedidos, dado as minhas preocupações. A filha demorou nela o olhar inteligente e respondeu comovida: a senhora não deve pedir-me coisa alguma, e sim mandar sempre. Pois desejaria, disse algo hesitante, que me conduzisses ao cemitério, a fim de orar no túmulo de meus pais, assim satisfazendo uma velha aspiração de minha alma. Não poderei ajoelhar-me junto dos sepulcros, mas talvez consiga chegar até lá, carregada na poltrona, tal como quando visitei o padre Damiano pela última vez. A moça não conseguia ocultar a impressão de penosa surpresa. Sabia que esse desejo da mãe era difícil de um dia satisfazer. Mas, e aí a mãe segue, né? A outra coisa que desejo, continuou confiante, é que tragas até aqui a senhora a quem serves e que tem sido tão generosa contigo. Isso para que lhe peça maternal amparo à tua mocidade, caso eu morra mais cedo, como aliás presinto. Então, olhem o que a Madalena pediu para Alcione. Que trouxesse a Susana para que ela conhecesse, para que ela pudesse agradecer o cuidado com a filha e pedir que continuasse cuidando caso ela desencarnasse. A Alcione procurou não trair na face a estranha emoção que experimentava. Madalena pleiteava duas coisas inadmissíveis, mas longe de quebrar o padrão de tranquilidade da querida enferma, concordou nestes termos. Tão logo se encontre mais forte para viajar de carro, iremos ao túmulo de meus avós. Mas penso que mamãe não deve afligir-se por isso. Que é, mamãe, a sepultura senão um monte de cinzas? Quanto à genitora de Beatriz, hei de trazê-la a São Marcelo na primeira oportunidade. Espero, porém, que a senhora esteja descansada na fé em Deus. Repousemos a mente na inesgotável bondade divina. É certo que temos muitas e grandes necessidades, mas o Altíssimo tem tudo para nos dar e somente espera saibamos compreender a sua misericórdia. A enferma calou-se conformada. A moça, no entanto, confiava-se a Jesus em preces fervorosas. Como solucionar o delicado problema? Não encontrava recursos para atender mentalmente a questão obscura, mas contava com o socorro do Cristo no momento oportuno. Então ela não sabia como resolver aquilo, mas confiava em Jesus. No dia seguinte, um tanto acanhada, dirigiu-se a Cirilo falando-lhe receosa: Senhor Davenport, espero não me leve a mal se lhe pedir um grande obséquio. Dize confiante, minha filha, respondeu o chefe da casa com inflexão afetuosa. Poderá dispor de mim em qualquer circunstância. Ela esboçou um gesto de reconhecimento e continuou. É que minha mãe, apesar de doente, gosta muitíssimo de música. E de tempos a esta parte noto-a excessivamente tristonha. Pensei então em pedir-lhe um adiantamento sobre os meus ordenados, a fim de comprar um cravo de segunda mão. Creio que isso reavivará o ânimo da pobre enferma. Cirilo Davenport ouviu-a comovidíssimo. Com muito prazer, respondeu solícito. E se quiseres, eu próprio me incumbirei da compra. Não, não, atalhou a jovem, temendo a informação do endereço. O senhor não precisará ter esse incômodo. Padre Amâncio, em São Jacques,
me fará esse favor. É pessoa entendida e não fará uma aquisição muito cara. Cirilo contemplou-a edificado com aquelas reiteradas provas de humildade e concluiu: esperarei então a conta das despesas, e podes estar certa de que tenho nisso grande satisfação. E ela ia referir-se ao plano de resgate, mas o interlocutor antecipou-se dizendo: nem penses em pagamento. Há muito que Beatriz me pediu um instrumento desses para que o guardasses em penhor de nossa amizade. Não será esta a ocasião de satisfazê-la? Então, olha que legal, né? A Beatriz já tinha pedido para o Cirilo um dia dar um cravo de presente ao Alcíone, e ele falou: essa é a oportunidade que a gente tem de satisfazer esse desejo da Beatriz. Alcione rejubilava-se de encontrar tamanha generosidade. Não se passaram muitos dias e a casinha pobre de São Marcelo, todas as noites, se impregnava de melodias maravilhosas. Então assim se cumpriu, né, aquilo que a Alcione prometeu para a mãe. Pediu afastamento, pediu um adiantamento, mas na verdade ganhou de presente um cravo e passou a cuidar da mãe e do Rob, não só fisicamente, mas também espiritualmente, né, dando alegria, conforto, né, para esses dias finais da jornada dela. A doente amada submergia-se em ondas de sonoridade divina, encontrando ternas consolações às penas diuturnas. Rob também percebeu que sua mãe adotiva não estava longe do termo final, do termo fatal. Nessa Nessa angustiosa perspectiva, imprimia ao violino acordes de profunda beleza, traduzindo saudade e sofrimentos indefiníveis. Alcione, a seu turno, mostrava-se incansável no carinho dispensado à enferma idolatrada. Cada noite eram recordadas velhas áreas castelhanas, antigas músicas da juventude de sua mãe, que a filha de Dom Inácio escutava entre lágrimas de profunda emoção. Para Madalena, a ternura dos filhos era uma gloriosa compensação do mundo aos seus martírios inomináveis de esposa e mãe. Tenho a impressão, minha filha, dizia com um sorriso de sincera conformação, que nossa casinha se transformou num templo. Estou quase convencida de que disponho agora da estação religiosa da qual poderei partir para a vida espiritual. A filha multiplicava as expressões confortadoras e as melodias cariciosas vibravam no ar, transportando a enferma a sublimes instâncias de puro gozo espiritual. Semanas se passaram assim contemporizadas, até que um dia Madalena acusou astenia geral. Grandemente assustada, Luísa esperava por Alcione com angustiosa ansiedade. Rob, porém, logo que chegou do trabalho, resolveu procurar o socorro do médico assistente. A enferma estivera desacordada alguns minutos, e em seguida, sucessivas aflições lhe causavam verdadeiro tormento. À tarde, como de costume, Alcione voltou ao lar experimentando dolorosa surpresa com a gravidade do caso. Abraçou a mãezinha, mal podendo conter as lágrimas. Então, aqui, perdão, gente. Eu falei, na verdade, ainda uma. Me adiantei, mas estava errado. A Alcione pediu e ganhou o cravo, mas ainda não tinha pedido o afastamento da casa ali do Cirilo. Então ela estava transformando a vida da mãe em uma felicidade ali, mas trabalhando ainda de dia na casa dos Davenport e à noite fazendo tudo ali junto deles. Mas chegou o momento em que a Margarida piorou um pouco mais e, quando a Alcione chegou, se surpreendeu. Que foi isso, mamãe? Percebendo a aflição que lhe transparecia do olhar afetuoso, a doente buscou tranquilizá-la. Creio que não estou pior. Talvez seja alguma perturbação do estômago. Aliás, nunca me senti tão bem como nas últimas semanas. O coração filial, porém, adivinhava naqueles olhos túmidos um esforço supremo para tranquilizá-lo. Ambas estavam convictas de que o fim
se avizinhava. A jovem fez o possível para renovar-lhe as forças com palavras encorajadoras, murmurando em seguida: Suponho que por estes dias poderemos ir ao cemitério visitar o túmulo dos nossos entes caros, como a senhora deseja. Reanime-se, mamãe. Pense nos passeios que gostaria de fazer. Pense na saúde e verá as dores desaparecerem. Entretanto, naquele momento, era a genitora quem se esforçava por consolar a filha ansiosa. Ora, filhinha, objetava com um sorriso forçado. Que iria fazer ao cemitério? Não sei onde tinha a cabeça quando pensei e desejei conhecer a sepultura de papai, visitando igualmente a de mamãe. Com o correr dos dias, fui ponderando melhor e acabei compreendendo que era mesmo um capricho extravagante. Nossos amados não devem mesmo estar lá envolto em montes de lodo. Então, agora, só lembrando um detalhe, né? O porquê também da Alcione saber que aquele era um pedido que era impossível, né? No cemitério onde estavam enterrados, né, os pais de Madalena, estava também o túmulo da suposta Madalena Villamil, ali, né, porque foi a farsa da Susana que foi criada. Então aqui, mas agora ela tinha piorado tanto que ela mesma tinha desistido, apesar da Alcione ter tentado reanimar ela com essa notícia. Nossos amados não devem estar lá, envolto em montes de lodo. Cheguei mesmo a sonhar com mamãe e elucidar-me da impropriedade do meu desejo, afirmando que seu coração está comigo, junto de mim, fortalecendo-me nas provações em curso. Então, olha que interessante, né? Aqui ela sonhou com a mãe e a mãe convenceu ela de que realmente não haveria necessidade de cumprir esse desejo. Olhem como já é também uma intervenção espiritual, uma visita que a espiritualidade faz para evitar esse tipo de ideia ou de necessidade ali encarnada. A Alcione ouvia confortada e surpreendida. A senhora Villamil fez uma pausa mais longa devido à dispneia e prosseguiu ofegante. Espero, porém, que Deus me ajude a realizar o outro desejo. Quando pensas que vamos ter a visita dos teus patrões? Alcione esboçou um gesto indefinível e asseverou: Os pais de Beatriz, segundo creio, não tardarão a vir. Então, a gente está vendo aqui que talvez o nome do capítulo, né, Reencontro, não se referia somente ao Padre Carlos com a Alcione. Aqui tem um reencontro muito mais antigo a talvez poder se concretizar. Mas a gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer. Mas o fato é que a Madalena Villamil ainda insiste na ideia. E a Alcione, para tranquilizar, fala assim: acho que não vai demorar para acontecer. Ainda bem que assim é, pois quero agradecer-lhes o bem que nos tem feito no desdobramento de nossas lutas em Paris. A chegada do médico em companhia de Rob interrompeu o diálogo. O facultativo examinou a doente com minuciosa atenção, formulando conceitos otimistas que Madalena acolhia com melancólico sorriso, mas, ao retirar-se, chamou Alcione em particular, afiançando-lhe gravemente. Apesar de nossos esforços e da tua luta valiosa, da tua valiosa dedicação, minha boa menina, tua mãe está chegando ao termo da vida. A moça não conseguia articular palavra, sufocada pela dolorosa surpresa, enquanto o velho Esculápio prosseguia. Qualquer medicação não passará de paliativo destinado a manter-lhe uns restos de vitalidade. Pelos meus conhecimentos e longa prática, digo que ela poderá expirar de um momento para outro, mas, na melhor das hipóteses, não irá além de um mês. Então, aqui o prognóstico, né, com relação à situação agora da Madalena,
é que realmente ela não passa de um mês. Enquanto a desolada Alcione enxugava as lágrimas discretamente, o médico procurava confortá-la, exclamando: Procura entregar o caso a Deus. Não te martirizes com a ideia de perdê-la, porque a paralisia de tua mãe é um dos casos mais angustiosos que conheço de há muitos anos na minha clínica. Dona Madalena tem sofrido heroicamente. Não seria justo perturbar-lhe o coração nestes dias em que se prenuncia o termo de longos padecimentos. Alcione fitou reconhecidamente, murmurando: O senhor tem razão. No dia seguinte, a jovem Villamil chegou ao palacete da Cité, assomada de profunda tristeza. Olhos encovados, muito pálida, esperou que Susana se levantasse e, quando a atividade doméstica entrou no ritmo habitual, chamou-a, por obséquio em particular, assim falando: Senhora Davenport, infelizmente a situação em que me encontro obriga-me a importuná-la com um pedido de licença por alguns dias. Creio que minha mãe não terá mais que um mês de vida. Ontem sofreu a primeira crise cardíaca mais grave e o médico me declarou que suas horas estão contadas. A filha de Jacques condoeu-se sinceramente da governanta de Beatriz pela comoção e humildade com que lhe confiava a amargura do seu lar e respondeu com um interesse amistoso. Eu acho muito legal que cada detalhe mostra a transformação de alguns espíritos aqui, né? Então, condoeu-se sinceramente. Respondeu com um interesse amistoso. Então, olhem que interessante a Susana, antes cheia, né? Ainda de ímpetos menos nobres, agora foi realmente transformada pouco a pouco pelo amor da Alcione. Sem dúvida, faço questão que permaneças ao lado de tua mãe pelo tempo que for preciso. Não tens somente um irmão adotivo? Sim, disse a moça, desejando conhecer a intenção da pergunta. Neste caso, poderei combinar com Cirilo e tua mãezinha, se julgares conveniente e útil, virá para nossa casa. Então, olhem que quadro que está se formando aqui na nossa história. Depois de tudo o que aconteceu, mesmo esses espíritos mostrando uma conquista espiritual, né? A Madalena passando pelas dificuldades, mostrando sua fé com resignação, coragem. A Susana compreendendo, também se transformando, o Cirilo, o Jacques, todos ali sendo transformados pela presença da Alcione, mas a vida parece que está apresentando ainda a necessidade de eles se reajustarem com o passado. Então a Susana propõe que a mãe da Madalena, da Alcione, a Madalena, que nem sabe que é a Madalena Villamil, venha morar na casa para que eles cuidem de perto, como família. Como sabes, temos muitas dependências desocupadas. Com isso, não estou considerando a pausa das tuas obrigações, mesmo porque há muito pretendia oferecer-te alguma oportunidade de repouso no que concerne ao tratamento da enferma. De antemão, estou convencida de que a providência daria a Cirilo muito prazer. Então, olha que legal também esse detalhe que a Susana falou. Eu não estou querendo te trazer com a família para cá para que você não pare de trabalhar. Porque isso a gente já estava pensando em te dar um momento de repouso, mas é porque a gente quer tão bem a você e estender a sua família que a gente quer trazer aqui para que você fique cuidado. E isso vai agradar a Cirilo também. Aqui na Cité, os recursos são mais fáceis e sua mãe seria uma doente também nós. A filha de Madalena confortou-se com tamanha afabilidade
verificando o poder regenerador do Evangelho sobre aquela alma e respondeu comovida. Então, olha aqui, a Alcione também está confortada de ver a transformação acontecida naquele espírito. E responde comovida: Pode crer, senhora Davenport, que minha mãe e eu lhe seremos eternamente reconhecidas pela lembrança amável. No entanto, minha genitora não poderia deixar nossa casinha. Seria impossível transportá-la. Então, educadamente, reconheceu todo o carinho, mas falou que não era possível. Já que é assim, explicou Susana atenciosa, levarás contigo uma de nossas criadas para ajudar no trabalho necessariamente aumentado nestes transes. Agradeço muito, senhora, mas nós temos uma velha criada de confiança que se incumbe de todos os serviços. A senhora pode estar descansada. Susana, porém, desejando externar de qualquer modo o desejo de ser útil, buscou uma centena de escudos, colocando-as nas mãos da governanta a murmurar. Então leve este dinheiro. Talvez sobrevenha alguma despesa imprevista. Alcione aceitou emocionada, e quando pretendia retirar-se, a dona da casa perguntou solícita. Olhem isso. Ainda assim, Alcione conseguindo contornar para evitar, né, esse desconforto para todos. Mas aí aceita o dinheiro e aí a Susana pergunta: E o teu endereço? Antes que te vás, desejo sabê-lo, para que Beatriz lá chegue de vez em quando e nos traga notícias. Nossa casinha, esclareceu a filha de Madalena, dissimulando o embaraço. Não tem uma característica com que se possa identificar. Mas a senhora pode ficar tranquila que eu aqui virei sempre que for possível e, no caso de qualquer ocorrência mais grave, não deixarei de mandar um portador. Mais uma vez, delicadamente se esquivou, né, da possibilidade ali de fazer esse reencontro. Mais uma vez, Susana preocupou-se com as evasivas da moça, nesse particular, mas não fez qualquer objeção. Todos os familiares se interessaram pelo caso e procuraram expressar votos sinceros de solidariedade e feliz desfecho. Alcione afastou-se apressadamente para o arrebalde de São Marcelo, toda entregue a penosas cogitações. Observara em Susana sincero desejo de aproximar-se. Que aconteceria se os Davenport lhes descobrissem a residência? Infelizmente, o estado da genitora não lhe permitia ponderar a possibilidade de se retirarem para alguma aldeia distante. Então, até nisso Alcione pensou em sair dali, mas o estado da mãe era grave demais para que isso fosse possível. Rogava a Deus o socorro divino de sua bondade nas inquietantes expectativas que lhe assaltavam o espírito. Prometia a si própria voltar sempre a Cité, para desviar da segunda esposa de seu pai a ideia de uma visita a São Marcelo, cujas consequências seriam demasiadamente dolorosas para todos. De volta ao lar, verificara que a doente querida não obtivera qualquer melhora. Fez o possível para dissipar os pensamentos que a torturavam, entregando-se à tarefa de enfermeira carinhosa com todos os desvelos do coração. Os dias escoavam-se com expectativas atrozes. A senhora Villamil alcançava apenas rápidos minutos de repouso para voltar logo às dispneias angustiantes. De quando em quando, vinha o médico e esperançava a enferma com palavras amigas, meneando, porém, tristonhamente a cabeça tão logo se via a sós com a filha a comentar a situação. A pobre moça não sabia como atender à complexidade dos problemas torturantes. De 3 em 3 dias, corria a Cité, onde, exibindo olhos fundos e considerável abatimento, procurava tranquilizar os Davenport. Então, ainda assim, ela não se esquecia de ir lá para dar notícias, para poder, de alguma maneira, tentar afastar a possibilidade dessa visita.
Ante as interrogações afetuosas de Cirilo ou de Susana, alegava que a enferma estava melhor e mais forte, ansiosa por lhes desvanecer a intenção da visita. A situação, porém, era outra. A filha de Dom Inácio, ao fim de 3 semanas, apresentou os sintomas inequívocos da morte. O facultativo recomendou o derradeiro socorro da religião. Desfeita em lágrimas, seguida de Rob, que não sabia como disfarçar a imensa dor, Alcione pediu a assistência de Padre Amâncio, dadas as relações de amizade. Madalena Villamil confessou-se, recebeu religiosamente as bênçãos da extrema unção. O velho pároco de São Jaques do Passo Alto dirigiu-lhe palavras de fé e consolação que a nobre senhora recebeu com serenidade. Mas, nada obstante a firmeza dos seus princípios religiosos, não conseguia eximir-se a mágoa da separação da filha e de Rob e as duas afeições que lhe haviam sustentado a alma sofredora por longos anos de provações atrozes. Naquela noite, que se seguira às últimas providências religiosas, a agonizante parecia mais lúcida. Como muitas vezes a gente sabe que existe, né? Quando alguém está chegando mais próximo do momento do desencarne, e em muitos casos acontece isso, uma melhora súbita, né? Que a gente sabe que tem algumas explicações e até funções. Seus olhos haviam adquirido um brilho diferente. Dizia entrever paisagens extraterrenas, que a criada tomava a conta de alucinações. Enquanto Rob soluçava baixinho no quintal, a Alcione aproximou-se do leito e perguntou como costumava fazer todas as noites. Mamãe, a senhora prefere agora a leitura? A agonizante tinha as faces banhadas de suor, e enquanto a filha lhe enxugava a fronte, respondeu na sua aflição. Hoje, minha filha, gostaria que lesses o Novo Testamento, o capítulo da Paixão. Sufocando as impressões dolorosas, a jovem tomou o livro e leu vagarosamente, observando o profundo interesse maternal pela triste narrativa da passagem de Jesus pelo horto. Nessa noite, por mais que se esforçasse, Alcione não conseguiu fazer o comentário. Com inaudita dificuldade, continha as lágrimas que lhe bailavam a flor dos olhos. A enferma interrogou-a com um olhar muito lúcido e ela respondeu beijando-a. A senhora hoje está fatigada. Minhas palavras poderiam incomodá-la. Além disso, quero preparar-lhe umas gotas calmantes para o sono necessário. A agonizante pareceu conformar-se e perguntou: Onde está Rob? A jovem foi buscá-lo imediatamente. Instado por ela, o rapazinho enxugou o pranto, compôs a fisionomia, como pôde, e acorreu à cabeceira da mãezinha adotiva. Madalena deu-lhe a destra muito branca, que lhe beijou enternecido, mas notando-lhe o abatimento extremo, o nariz afilado pela dor da agonia, as unhas roxeadas, os olhos fulgurantes dos últimos lampejos, não pôde atender aos rogos da irmã e rojou-se de joelhos a soluçar convulsivo. Então, pela cena, ele não conseguiu se conter, né? A senhora Villamil deitou à filha um olhar de quem roga cooperação. E passando a mão descarnada e trêmula pela sua cabeça, perguntou: Por que choras assim, meu filho? Alcione procurava erguê-lo com delicadeza, mas Rob, como que desejando desabafar com a enferma, que sempre o tratara com ternuras de mãe, murmurou em pranto: Ah, que será de mim se a senhora morrer? Que é isso, Rob? Falou Alcione com afetuosa energia. Pois mamãe está doente e cansada e tu não tens pena de vê-la com tanta necessidade de dormir? Madalena sorriu tristemente, mostrando que desejava consolá-lo e disse com esforço: Deus é pai, meu filho,
e nunca nos separará em espírito. A morte aniquila o corpo, mas a alma é indestrutível. Não chores assim, porque essa atitude demonstra falta de confiança no Todo-Poderoso. Sei que a senhora não me esquecerá, disse o rapaz comovedoramente, e que se partir, pedirá por mim lá no céu. Mas por que não morro no seu lugar, se vivo tão escarnecido neste mundo? Se a senhora, sem a senhora, como suportarei as ironias da rua e as sátiras ferinas daqueles próprios meninos confiados aos meus cuidados para os serviços da música na igreja? E vendo que Madalena olhava para a filha como a inculcá-la, sua substituta, para o futuro, Rob reclamava em tom de lástima. Alcione trabalha fora o dia inteiro. Nunca terá tempo de ouvir-me. Luísa não me pode compreender. Se a senhora se for, a casa para mim fica vazia, sem ninguém. A filha de Dom Inácio deixou escapar uma lágrima. Se Deus me chamar, Rob, lembra que aqui estarei guardando-te em espírito. Seguirei teus trabalhos com o mesmo interesse. Cuidarei da tua saúde. Dar-te-ei forças para ouvir os ditos ingratos do mundo enquanto o Todo-Poderoso for servido. Alcione avaliou a angústia materna e abraçando-se com o irmão adotivo, observou: Vamos, Rob, estás muito nervoso. Luísa te levará um cordial logo que te deites. Quem te disse que mamãe vai morrer? Não achas que é ingratidão atormentá-la com esses pensamentos lúgubres? O rapaz atendeu e retirou-se amparado pela irmã, a esfregar nervosamente os olhos. Alcione regressou ao quarto da enferma para desmanchar-se em carinhos. De minuto a minuto, passava-lhe na fronte um fino lenço, enxugando o suor abundante. Em dado instante, Madalena Villamil pareceu sossegar. A dispneia sucedia uma relativa serenidade. Em preces fervorosas, a filha observou, porém, que os olhos estavam demudados, qual se apresentam nas febres intensivas. A agonizante parecia delirar de alegria. Começara um período de perturbação, natural em muitos casos de desprendimento, no qual a senhora Villamil não sabia se estava na terra ou noutra região. Então, olhem que chegou um momento em que ela entrou num estado que, como descreveu ali atrás, né? Ela antes estava vendo paisagens que não pareciam que eram dali da Terra. Então, de certa forma, alguma coisa já no mundo espiritual ela vislumbrava. E agora ela estava num estado, inclusive tão, que como falou, né, o olho meio estatelado, não sabendo se ela estava na Terra ou em outro lugar. Por que vos demorastes tanto, padre? Então ela, nesse estado, fala isso. E insistia em perguntar, dando a entender que falava a uma sombra. A quem se refere, mamãe? Inquiriu Alcione impressionada. Então, olhem isso, ela falando com o vazio, fala e a Alcione pergunta, com quem você está falando? Padre Damiano aqui está. Não o vês? E olhando ansiosa para um canto do aposento, a agonizante perturbava. Ah, quem sois vós? Mas, quase no mesmo instante, olhos desmesuradamente abertos, rematava: Minha mãe, minha mãe! Então, olhem como a presença dos espíritos já que foram antes, na visitação e na possibilidade dela enxergar a presença deles ali. A Alcione acompanhava-lhe o pranto natural, rogando a Jesus lhe enviasse o socorro divino da sua misericórdia. Depois de um minuto, a filha de Dom Inácio voltava a dizer: Minha mãe veio interpretar para nós a leitura evangélica. Sim, todos nós temos um horto de agonias, que atravessaremos a sós, no esforço valoroso da fé.
Todos teremos um caminho doloroso e um calvário. Mas além de tudo isso, a criatura de Deus encontrará a ressurreição e a vida eterna. Então, olhem que interessante, né? A dona Margarida veio para fazer a interpretação do evangelho que ela leu. A Alcione não conseguiu comentar sobre a passagem de Jesus no horto, e o espírito da mãe dela estava ali falando e ela ouvindo essas interpretações. A moça, que a ouvia entre lágrimas, não duvidou da visita espiritual de que era testemunha. Decorridos alguns instantes, sempre dando a entender que recebia a voz do invisível, a agonizante voltou a interpelar as sombras. E Cirilo, minha mãe? Por que não veio em sua companhia? Se ela está vendo os desencarnados, por que, que ela não está vendo o Cirilo? E ela pergunta para o espírito da mãe. Os traços de Madalena iluminaram-se de contentamento. Amanhã? Bradou a enferma desvairada de júbilo. Em seguida, misturando as impressões espirituais com as do plano físico, dizia à filha surpresa: Teu pai chegará amanhã. Como me sinto melhor, minha filha. Nosso quarto está cheio de luzes. Minha mãe diz que chegou o tempo da minha cura e que partirei com ela amanhã ao entardecer. A moça estremeceu. Seu pai viria no dia seguinte? Então, olhem isso. Uma revelação espiritual. Até para que Alcione entenda. Não vai ter como você evitar. A mãe acha que é como desencarnado, mas Alcione sabe que ele está encarnado. Mas o recado da espiritualidade foi: seu pai vem amanhã, seu marido, né, Cirilo, vem amanhã, e você parte comigo, né, Margarida, mãe, amanhã ao entardecer. Como interpretar semelhante afirmativa? Tratar-se-ia de uma expressão confortadora ou de promessa justa do plano espiritual? Fundamente espantada, pedia a Deus lhe iluminasse a razão para o entendimento da sua divina vontade. Desde essa hora, Madalena, semi-inconsciente, dava a impressão de preparar-se para o amanhã jubiloso. Vai, minha filha, dizia inquieta. Abre a grande mala e traze os 2 grandes cadernos de anotações de teu pai, a velha Bíblia, o livro de orações. A Alcione sentia-se compelida a obedecer maquinalmente. Minutos depois, as pequenas lembranças de Cirilo estavam alinhadas sobre a mesa rústica ao lado das drogas medicamentosas. Só então, quando as viu a todas, devolvendo uma a uma em delicioso olhar, conseguiu entrar em branda sonolência. Então a mãe dela só aquietou quando a Alcione colocou do lado dela o que ela tinha pedido. Como quem repousa após cumprir um sagrado dever. A Alcione, porém, continuou vigilante, certa de que a mãezinha amada vivia na terra os minutos derradeiros. Pela madrugada voltavam as crises. Madalena abandonava o corpo devagarinho, entre dispneias dolorosas e visões do mundo espiritual que lhe deixavam o espírito meio confuso. Pela manhã, 2 vizinhas solícitas vieram ajudar nos afazeres domésticos. A Alcione, sempre colada à cabeceira da mãe, que continuava a falar em voz alta, prosseguia em oração silenciosa e imprecando a intervenção de Jesus no lutuoso transe. Então, assim passou a última noite, Dona Madalena. A Alcione não sabe se aquilo que ela falou é algo que a espiritualidade usou para também consolar, tranquilizar ela e fazer o desencarne, ou se era uma promessa de realidade, que nós só vamos ficar sabendo na semana que vem, né? Porque agora deu o nosso tempo e nós vamos então na semana que vem voltar aqui a partir do item 44, quando a gente vai ver
o dia aí do desencarne da Madalena, certo? Combinadíssimo. Então, alguma dúvida aí que ficou com relação a esse trecho aí do capítulo? Ou alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Não, tudo certo, Mar. Maravilha. Então, semana que vem estaremos de volta, aí a partir do item 44. E vamos agradecer mais Obrigada uma por vez, né, hoje. pela bênção que nós temos aqui desses momentos com esse livro aí maravilhoso, né? Com Uma certeza. ótima Uma noite, então, bênção para mesmo. todos. Uma ótima semana. Ótima noite. Até Tchau, tchau. mais. Até mais.